Você já se perguntou como os arqueólogos sabem a idade de um artefato? Como é possível afirmar que uma ponta de flecha tem 8.000 anos ou que uma pintura rupestre foi feita há 12 milênios? Por trás dessas respostas está uma área fascinante e altamente técnica da arqueologia, a ciência da datação. Hoje, no ArcaioVox, vamos entender como os arqueólogos datam os objetos do passado, revelando os principais métodos, as histórias por trás dessas descobertas e como a tecnologia tem revolucionado a forma de compreender o tempo arqueológico. Para a arqueologia, saber quando algo aconteceu é tão importante quanto saber o que aconteceu. As datas permitem construir linhas do tempo culturais, identificar períodos de ocupação humana, mudanças ambientais e até reconstruir a evolução de tecnologias antigas. Durante muito tempo, os arqueólogos se baseavam apenas na observação direta e na comparação visual entre os objetos. Era uma arqueologia mais descritiva do que científica. Mas, a partir do século XX, com o avanço da física e da química, surgiram os primeiros métodos capazes de atribuir idades reais aos materiais, transformando a arqueologia em uma verdadeira ciência do tempo. Antes de medir o tempo em anos, é preciso entender a ordem dos acontecimentos. É aí que entra a datação relativa, o método mais antigo e intuitivo usado na arqueologia. A datação relativa não fornece um número exato, mas indica o que veio antes e o que veio depois. Ela se baseia em princípios simples, mas poderosos. O mais conhecido é o princípio da superposição, criado na geologia e adaptado pela arqueologia. Ele diz que, em uma escavação, as camadas mais profundas são as mais antigas e as superiores, mais recentes. Cada camada, ou estrato, é um registro do tempo. Outro método é o da tipologia. Ao comparar estilos de cerâmica, ferramentas ou adornos, os arqueólogos conseguem perceber mudanças graduais nas formas e técnicas. Essas transformações ajudam a construir sequências cronológicas, uma espécie de linha evolutiva dos artefatos. Essas formas de análise foram essenciais para a formação da chamada arqueologia processual, que a partir da década de 1960 buscou tornar a arqueologia mais científica, como explica Michels em 1972. Mas ainda faltava algo, um número preciso, uma idade real. A revolução veio com os métodos de datação absoluta, que permitem saber quantos anos o material tem. Esses métodos se baseiam em processos físicos e químicos, como a radioatividade, a luz e as transformações minerais. O mais famoso de todos é o carbono 14, desenvolvido pelo químico Willard Libby em 1949. O método revolucionou a arqueologia e rendeu um prêmio Nobel. Ele funciona porque todos os seres vivos absorvem carbono da atmosfera, incluindo uma pequena porção do isótopo radioativo carbono 14. Quando o organismo morre, o C14 começa a decair em um ritmo constante. Ao medir quanto resta desse isótopo em um osso, madeira ou carvão, os cientistas conseguem calcular quanto tempo se passou desde a morte, até cerca de 50.000 anos atrás. Mas e os objetos que não são orgânicos, como cerâmicas e pedras? Para esses, existem outros métodos igualmente fascinantes. A termoluminescência, por exemplo, é usada para datar cerâmicas. Quando uma peça é queimada no fogo, os cristais minerais dentro dela armazenam energia. Com o tempo, essa energia se acumula novamente. Ao aquecer o material em laboratório, ele emite uma luz, e a intensidade dessa luz revela quanto tempo passou desde o último aquecimento. Um método semelhante é a luminescência opticamente estimulada, usada para datar sedimentos e rochas expostas à luz solar. Ela indica quando o grão de areia foi enterrado pela última vez, ajudando a reconstruir o passado de ambientes e antigas ocupações humanas.
Outros métodos incluem a ressonância paramagnética eletrônica, aplicada em ossos, dentes e conchas, e a reidroxilação, um método moderno que mede o ganho de água nas cerâmicas ao longo dos séculos. Essas técnicas são descritas por Vinícius Pedra da Silva como instrumentos essenciais para ampliar o diálogo entre arqueologia e ciências naturais, aproximando o arqueólogo do laboratório. Todo esse conjunto de métodos forma o que chamamos de arqueometria, a interface entre a arqueologia e as ciências exatas. A arqueometria permite não apenas datar, mas também analisar a composição química dos materiais, determinar origens geográficas, identificar pigmentos, ligas metálicas e técnicas de fabricação. No Brasil, a arqueometria ganhou força nas décadas de 1990, quando laboratórios de universidades e centros de pesquisa começaram a aplicar métodos físicos em materiais arqueológicos. Apolloni e Ikeoka destacam que esse avanço tem sido essencial para a preservação e valorização do patrimônio arqueológico nacional. Projetos como o Arqueológico de Xingó, em Sergipe, e os estudos na Amazônia Central revelaram, por meio da datação por C14 e termoluminescência, ocupações humanas com mais de 8.000 anos, comprovando que o território brasileiro abriga uma das histórias mais antigas das Américas. Mas, apesar de toda a precisão, a datação arqueológica não é infalível. Cada método tem seus limites, margens de erro e condições ideais. O C14, por exemplo, depende de amostras orgânicas bem preservadas e pode ser afetado por contaminações. A termoluminescência requer que o objeto tenha sido realmente aquecido no passado. Por isso, a interpretação dos resultados precisa sempre considerar o contexto arqueológico, a posição, a associação e o ambiente em que o artefato foi encontrado. É por isso que os arqueólogos raramente se baseiam em um único método. Eles cruzam informações, comparam amostras, analisam camadas e testam hipóteses. Mais do que números, o que se busca é coerência temporal, uma história que faça sentido dentro do sítio arqueológico. A datação arqueológica vai além da técnica. Ela é uma forma de construir memória. Cada número, cada data, é uma ponte entre o presente e o passado. Ela transforma fragmentos em narrativas, objetos em testemunhos e ruínas em história. Quando um arqueólogo revela que um fragmento de cerâmica tem 3.000 anos, não está apenas medindo o tempo, está dando voz a uma civilização esquecida. E é isso que torna a arqueologia tão poderosa. Sua capacidade de transformar vestígios em memória, e memória em conhecimento. No fim, datar um artefato é decifrar o tempo. É entender que o passado não é uma linha morta, mas uma teia viva de acontecimentos reconstruída pela ciência e pela curiosidade humana. Por trás de cada escavação, há uma busca. Descobrir quando tudo aconteceu e por quê. Se você gostou desse mergulho na arqueometria e quer continuar explorando como a ciência e a história se cruzam, se inscreve aqui no ArchaeoVox, deixa o like e comenta. Qual método de datação você achou mais interessante? O carbono 14, a termoluminescência ou a OSL? Porque, no fim, é o tempo quem guarda todas as respostas.